Por que às vezes é tão difícil fazer pequenas mudanças na vida da gente que poderiam trazer grandes ganhos? Tipo aquela famosa academia 3 vezes na semana, ou então você acordar 15 minutos mais cedo todo dia, ou você desenvolver um novo hábito, ou você parar e organizar a sua vida, estruturar a sua vida para ter menos trabalho depois. Por que às vezes é tão difícil parar e mudar essas pequenas coisas que são aparentemente muito simples? Vamos falar sobre isso nesse vídeo? Olá, eu sou Fabiana Saab e nesse canal aqui eu falo com mulheres incríveis, mas que estão exauridas, esgotadas de tentar fazer tudo certo, tudo perfeito, se esforçar muito e ter um resultado muito aquém do que elas gostariam. E às vezes, tudo o que você precisa é parar e fazer uma ligação e você não faz essa ligação. Por quê? Às vezes, tudo o que você precisa é parar e organizar aqueles seus arquivos no computador. Você não faz. E às vezes você precisa fazer uma coisa um pouquinho mais trabalhosa, que é colocar uma rotina de meditação, por exemplo, na sua vida. E você não coloca. Você simplesmente fala, seria tão bom se eu fizesse isso, mas eu não consigo. E arruma, às vezes, 1000 desculpas. Eu quero te contar uma historinha que vai deixar muito claro por que mudar causa incômodo. E o que você tem que fazer quando você identifica esse incômodo. É o seguinte, há muito tempo atrás, e agora eu vou revelar a minha idade nesse vídeo aqui, eu tinha um telefone celular que era o N95. Se você está assistindo esse vídeo agora e você sabe do que eu estou falando, você também está atestando a sua idade, porque isso é muito antigo. Como é que era o N95? O N95 a gente empurrava ele para cima, ele não era um flip, você empurrava e o teclado, ele abria e ele era um teclado que você sentia com os dedos. Então um tecladinho assim que tem um volumezinho. E ele tinha um visorzinho que você conseguia fazer algumas coisas naquele visor, mas ele não era um smartphone. E eu adorava aquele meu N95 simplesmente porque aquele celular me dava a possibilidade de, ao dirigir para o trabalho, e eu dirigia muito naquela época, porque meus meninos eram pequenos, então levava o menino na escola, ia para o trabalho, buscava o menino, voltava para o trabalho. E dirigir para mim sempre foi uma coisa entediante. Eu nunca gostei de dirigir assim, todos os dias. E naquela época eu dirigia provavelmente 1h30 por dia. E aí eu entrava no carro e lembrava das coisas que eu tinha que fazer, das pessoas que eu tinha que ligar, e eu sentia o telefone aqui no dedo e conseguia ligar, discar os números sem olhar para o celular. Então, tá certo, eu estava fazendo tudo errado, mas era o que eu fazia naquela época. Aí eu pegava o celular e ficava falando enquanto eu estava dirigindo. Super errado, mas tudo bem. Aí surgiram os smartphones. E meu ex-marido naquela época falou para mim, Fabiana, isso aqui é bom demais. Ele comprou um smartphone para ele e falou, vou comprar um para você. Eu falei, não faz esse negócio, que eu amo o meu N95. Eu quero ficar com esse telefone aqui. Ele, mas você já viu que não tem nem comparação? Eu falei, eu não quero olhar para o telefone para discar. Para mim o telefone é para falar, olha da época que eu sou. Eu tenho o telefone para falar, eu não quero olhar para o telefone para eu ter que discar. Porque o seu telefone você tem que olhar para ele para discar. E eu fiquei naquilo ali, naquela teimosia com o meu N95 um bom tempo. Até que eu ganhei dele um iPad. E eu simplesmente me apaixonei pelo tal do iPad. Era o iPad 1. E eu era doida com o computador, sempre gostei de mexer com o computador, sempre gostei do mundo virtual. E eu tinha, inclusive, um netbook. Esse também você não deve saber o que é. Era um computadorzinho pequenininho, mas que ele pesava 1 quilo, porque naquela época os computadores eram pesados, os notebooks eram pesados, um netbook ainda assim era pesado. E aí eu peguei um iPad que fazia tudo o que o netbook fazia, só que era leve e lindo. E aí, com 15 dias usando o iPad, eu falei, quero um iPhone. Foi o que aconteceu. E porque eu quis o iPhone, eu consegui abrir mão desse hábito
que era, no fundo, o hábito que estava segurando a minha evolução tecnológica, digamos assim. O que eu não queria abrir mão? Desse hábito de entrar no carro e pegar o celular e ligar. Porque eu achava que eu estava ganhando tempo e porque eu estava entediada de dirigir. O que eu fiz para resolver? Eu arrumei um outro hábito. E qual era esse outro hábito? Eu comecei a escutar audiobooks. Que eu te falei, eu ficava 1h30, e tem passarinho, tem cachorro latindo, eu ficava 1h30 no carro dirigindo. E eu comecei a ouvir audiobooks. Então, aquilo tirou o meu tédio. Às vezes, você está aí, por que eu te contei essa história? Olha a mudança que foi proposta para mim. Eu saí do N95 e ir para um smartphone. E eu disse não para essa mudança. E o que estava me segurando era uma outra coisa, era um outro hábito. Que eu resolvi, não com o smartphone, mas que eu resolvi de outra forma, com CD, com o próprio smartphone também, porque tinha os audiobooks no próprio, que a gente baixava no próprio smartphone. Mas eu tinha muitos CDs de livro, né? De audiolivros. Eu resolvi colocando um novo hábito. Então, por que eu estou contando essa história mais uma vez? Porque às vezes o que está te segurando não é exatamente aquele hábito que você quer introduzir, aquela mudança que você quer fazer. O que está te segurando são as mudanças que você não quer fazer e que favoreceriam aquela mudança que você sabe que seria talvez a solução nesse momento para você ter uma vida mais leve, mais tranquila, mais organizada. Você consegue me acompanhar? Então, às vezes, você não acorda cedo porque tem uma outra questão aí envolvida, que é você não quer acordar mais cedo do que o seu marido, porque aí você vai ter que fazer o café da manhã ao invés dele. Opa, tem uma questão anterior aí que você precisa negociar. E aí você foge dessa negociação, por exemplo, para poder continua acordando no mesmo horário, mas não resolve o seu problema que você quer resolver. Então, o que está pegando? Dá uma olhada para a mudança e vê quais são as perdas que você está aí imaginando na sua cabeça. E talvez você possa encontrar alguma outra alternativa para sustentar essa mudança que você quer fazer. Como foi uma alternativa para mim, ouvir os audiobooks para eu não me entediar tendo que dirigir 1h30 por dia, naquela época. E eu ia amar saber o que você achou desse vídeo aqui, dessa ideia nova que eu te trouxe sobre o fato das mudanças estarem sendo difíceis na sua vida. E se você puder me contar, compartilhar comigo aqui embaixo, eu vou amar. Se tiver sugestões de vídeo, também vou adorar. Se quiser continuar essa conversa, me conta da sua experiência aqui embaixo, que eu gravo um outro vídeo em continuação a esse aqui, para falar da sua pergunta, da sua experiência. É isso, a gente vai se ver no próximo vídeo. Um beijo.